Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Diego Elger, sou especialista em Excel e estou trazendo aqui para vocês mais um conteúdo para contribuir no dia a dia e otimização de tempo de trabalho de vocês. Então fiquem ligados nesse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão conseguir colocar em prática todos os exemplos que eu informar para vocês aqui hoje. Bom, pessoal, aqui a gente tem uma base de dados, tá? Ela é bem tranquilinha aqui da gente trabalhar e ela está em formato de tabela, tá? Aqui eu tenho informação do ano, informação do código do material e eu tenho alguns índices ou técnicos aqui que é referente a uma planilha de proteína animal, tá bom? Então aqui, pessoal, a gente tem todas essas informações e agora a gente vai praticar a utilização do ProcX para buscar algumas informações, tá bom? Então, digamos que eu tenho essa planilha e eu quero, através dela, descobrir aqui algumas informações, né? Quero deixar de uma maneira bem automática ali, uma forma de eu buscar através do código do material ou do ano as informações que eu tenho aqui nessa relação, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é realizar as listas, né? Então, eu vou pegar aqui e vou trazer somente os valores únicos do ano. Então eu venho aqui, seleciono a coluna ano. Como eu estou trabalhando com uma tabela, eu não preciso vir aqui na minha coluna, aqui no início dela, e selecionar ela inteira, porque senão eu estou utilizando muito da memória do Excel. Eu só vou vir aqui e vou passar o mouse em cima do cabeçalho aqui da tabela, e quando eu seleciono, ele vai mostrar para mim que eu selecionei a tabela, né, e a coluna ano. Então, quando eu venho ali, ele vai aparecer para mim os valores únicos que a gente tem naquela coluna. Eu vou fazer isso também aqui para os materiais, tá? Então, nessas situações aqui, eu estou querendo simplesmente criar as listas de informação que vão servir aqui de base para buscas, né, dentro daquela tabela, tá bom? Então, digamos que eu tenho essa coluna aqui e eu vou criar uma validação de dados. Então, eu venho aqui na minha guia dados, venho na validação de dados e eu vou permitir uma lista. A minha fonte, eu não preciso selecionar esses dados onde estão as minhas informações, pois como eu utilizei aqui uma função matricial, eu simplesmente clico na primeira linha e pressiono o quadrado aqui do teclado, tá? Que ele já vai buscar as informações que estão nessa relação. E caso entre alguma informação nova aqui, por exemplo, se eu vier aqui e colocar 2025, aqui já vai aparecer automaticamente e também já vai vir aqui para minha lista automaticamente. Então, pessoal, criamos aqui a nossa primeira, vou colocar aqui selecione ano, tá? Vou colocar para ficar mais evidente aqui onde que estão as informações, tá bom? Vou até colocar ela de uma corzinha aqui para a gente visualizar, tá? Aqui eu vou colocar selecione código, né? Vou colocar aqui código. Beleza. E a gente vai precisar fazer uma validação para o código também, né? Como a gente está trabalhando com uma função matricial, o que é a função matricial para quem tem dúvidas? Eu não consigo apagar aqui, ó, daqui para baixo eu não consigo apagar, porque a minha função em si, ela está somente na primeira linha. O restante aqui, ele tudo vai puxar de uma maneira automática. Então eu vou vir aqui e vou fazer a minha validação de dados em formato de lista, buscar a fonte dessa informação aqui. E eu vou colocar o quadrado, tá? E aqui agora vai aparecer todas as informações que a gente tem nessa relação, beleza? Agora, digamos que eu tenho uma demanda que eu quero saber qual é o peso médio de um determinado material, tá? Então, se eu quiser saber um peso médio de um determinado material, eu vou vir aqui do ladinho mesmo e vou começar a minha função ProcX, tá? Ela tem
alguns argumentos aqui que são obrigatórios, que são esses 3 primeiros, e alguns argumentos que são opcionais, que são os 3 últimos, tá? Eu vou vir aqui e a pesquisa do valor, eu quero procurar o código, né? Então eu seleciono o código, ponto e vírgula, a pesquisa matriz, tá? A pesquisa matriz, eu vou selecionar a coluna onde está o meu valor procurado. Então é a coluna do código do material, ponto e vírgula, e a matriz que eu quero retorno. Eu mencionei que eu quero saber o peso médio, então eu seleciono aqui o peso médio, tá bom? E Enter. Então, simplesmente isso, tá, pessoal? Ele vai vir ali, vai buscar o meu peso médio com base nesse código, tá? E aqui, ó, se eu trocar de código, ele sempre vai buscar esse peso médio. Só que o que acontece aqui? Quando eu altero o ano, por exemplo, ele não está alterando aqui o meu peso médio, porque eu não coloquei nenhum vínculo com essa validação. Mas se eu observar aqui, por exemplo, cada ano a gente tem um peso médio para um determinado código, tá? Então, digamos aqui, ó, vamos colocar esse código aqui, ó, 414008. 2.750. Mas eu quero analisar agora, não quero mais analisar o peso médio. Como que eu faço para substituir? Eu apago onde está escrito o peso médio, e como a gente está trabalhando com tabelas, por isso que nos meus cursos, nas minhas aulas, eu sempre oriento os meus alunos a trabalhar com tabela, tá? Então, ó, eu posso selecionar qualquer um desses cabeçalhos. Então, eu vou vir aqui e vou selecionar, por exemplo, a renda padrão, tá? Selecionei a renda padrão e ok, vou transformar em valor monetário. O atalho para transformar aqui é Ctrl Shift e o número 4 do teclado, tá? Já transforma aqui. Beleza. Só que observem o seguinte, eu vou filtrar aqui, só para vocês visualizarem, o 414008, né? Então eu filtrei aqui e observem que a minha renda padrão que aparece em 2020, a primeira renda padrão é 43.332 e eu venho aqui 43.332, tá? Isso aqui acontece porque para padrão do Excel vir e buscar o primeiro valor que a gente tem numa lista, né, que a gente está procurando esse código. Então, mesmo que eu tenha várias rendas padrão aqui, ele sempre vai buscar a primeira se eu deixar naquele formato, tá bom? A função PROC-V tinha esse limitante, ela sempre buscava o primeiro e daí ali na opção de colocar o verdadeiro ou falso que a gente informava ali para ele pegar ou o primeiro ou o último dado, né? Então agora com a função PROC-X a gente tem mais 3 argumentos aqui depois do que a gente já incluiu, tá? Vou vir aqui no final, vou apagar o parênteses e observe que está em negrito aqui a matriz de retorno, que foi a última matriz que a gente pegou. Ponto e vírgula. O quarto argumento aqui, o primeiro, o opcional, a gente pode colocar aqui, ó, não localizado. Beleza? Ponto e vírgula. Aqui a correspondência a gente pode colocar como correspondência exata ou aproximada, né? Se eu deixar exata, eu não preciso nem colocar o número 0, só colocar um ponto e vírgula que ele já passa para o próximo argumento aqui, que é o modo de pesquisa. Aqui que a gente vai informar se a gente quer o primeiro ou a gente quer o último, ou alguma classificação aqui que a gente pode ter de ordem crescente ou decrescente, tá? Então aqui, ó, se eu colocar o primeiro, ele vai aparecer o número 1, vou fechar 43.332, é o valor que tá aqui. Mas se eu quiser o último, eu vou vir aqui, ó, vou apagar esse número 1 e vou colocar esse aqui, ó, pesquisar do último ao primeiro. E ele vai aparecer o número -1 ali e Enter, ele vai pegar somente o dado que tá na última linha, tá? Então o PROC-X possibilita que a gente faça esse tipo de busca, tá bom? Só que aqui é o seguinte, eu não quero buscar simplesmente com o código, eu quero buscar através do código e do ano, tá? Então a função PROC-X também nos permite isso. Eu posso vir aqui, ó, eu vou escrever aqui embaixo. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer melhor ainda, tá? Vamos pegar aqui e vamos realizar agora uma lista para saber os indicadores que eu tenho nessa tabela, tá? Vou vir aqui com a função único e vou pegar aqui, ó, do peso médio até mod e vou dar um Enter. Observe que ele vai trazer do mesmo formato que eu selecionei aqui, tá? Mas se eu quiser deixar ele em formato de lista, igual essa aqui, é só eu vir aqui no início da função único e colocar a função transpor, que ele já vai abaixar aqui, beleza? Olha só como que ficou
Bacana, né? Então essa aqui já é a nossa lista, né? Bem certinho. Então agora vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e vou criar uma função do procx. Vou vir aqui, procx. A pesquisa do valor, antes eu vim aqui e coloquei para buscar o código, né? Agora nós vamos fazer diferente. Nós vamos colocar o número 1, certo? Vocês já vão entender o porquê. Ponto e vírgula. Na pesquisa matriz, a gente vai realizar duas pesquisas, tá? Lembra que antes a gente colocou somente a coluna onde estava o código? Agora nós vamos pegar a coluna do código e a coluna do ano, tá? Só que a gente vai precisar fazer isso com um parênteses, ó. Vou abrir um parênteses e vou selecionar a coluna do ano aqui na nossa matriz. Selecionei a coluna ano e vou fazer um igual, tá? Esse igual vai ser igual ao valor que tem nessa célula que a gente colocou a validação, tá bom? Fecho o parênteses e vou colocar uma multiplicação aqui, porque dentro dessas funções matriciais, dá para fazer isso com a função filtro também, a gente utiliza o sinal aqui de multiplicação como se fosse o concatenar de informações. Vou abrir mais um parênteses e agora eu vou pegar a coluna código do material e eu quero somente o que eu selecionar nessa validação. Fecho o parênteses, certinho, ponto e vírgula. A matriz do retorno. Olha só o que eu vou fazer, pessoal. A matriz do retorno, primeiramente eu vou selecionar aqui. Eu quero analisar a renda padrão, igual a gente estava fazendo, tá? Selecionei aqui a renda padrão. Beleza? E ponto e vírgula. E eu vou colocar aqui, se não for encontrada, eu vou colocar não há lançamentos. Tá bom? Coloquei isso aqui e os demais argumentos eu não vou colocar nessa situação. Vem aqui, pronto, olha só que beleza, né? Ele já me trouxe aqui o faturamento com base nessas informações. Se eu quiser saber o faturamento de 2021 desse código, eu só vou ali e seleciono. 2022, se eu quiser outro código, ele sempre vai estar ali. E se eu colocar algum que não tem, ele vai aparecer aqui como não há lançamentos, tá bom? Só que desse jeito que a gente fez aqui, eu vou até pegar e vou mover, ó. Vou mover essa função para cá, tá? Movi ela para cá. Agora, de acordo com o que eu seleciono aqui, ele vai aparecer ali para mim, tá? Vou até colocar em negrito ali, maiorzinho, para a gente visualizar. Beleza. Então, olha só, a gente tem essas informações, tá tudo certinho, só que ele sempre vai estar vinculado na coluna renda padrão, né? Então, o que eu quero fazer agora? Vamos tentar fazer uma parte automática aqui, né? Pra gente deixar isso automatizado. Então, vou colocar aqui, selecione índice, tá? Que é o indicador que a gente tem aqui embaixo. Vou pegar ele, vou colocar ele até para cá para ficar em ordem, bem certinho aqui. E aqui eu vou pegar, vou deixar da mesma cor e vou criar uma validação de dados em formato de lista para ela buscar as informações aqui. Eu vou colocar o quadrado ali certinho. Então, agora aqui vai aparecer todos os meus indicadores. Vou colocar o renda padrão, que é o que a gente está analisando, certo? Então, observe aqui o seguinte, quando eu abro a minha função, tem aqui tudo que a gente descreveu e aqui vai estar a nossa matriz de retorno, certo? E aqui eu falei para vocês que ia explicar o porquê que eu coloquei o 1 aqui. Observem, pessoal, quando eu faço isso aqui, ó, seleciono esse campo, ele vai aparecer aqui que vários índices são verdadeiros e vários índices são falsos. O 1 representa o verdadeiro e o 0 é falso. Então, onde tiver o número 1 aqui, o Excel ele vai pegar e vai fazer uma leitura. E nesse caso que a gente está fazendo esse E, que é a multiplicação aqui, ele só vai fazer quando os dois combinarem o número 1. Então, observem, ó, que aqui nessa relação inteira que eu estou selecionando aqui entre parênteses, ele aparece apenas um número 1, que é exatamente esse valor que a gente tem aqui, tá bom? Então vamos deixar automático essa questão dos nossos indicadores. Observem aqui que eu tenho então de tabela 2 e aqui está o nome da coluna que eu quero, certo? O que eu quero fazer? Com base no índice que eu selecionar aqui, é a coluna que a gente vai querer analisar.
certo? Então eu venho aqui e vou, antes de começar aqui na tabela 2, eu vou colocar a função indireto, tá? Coloquei a função indireto e aqui o tabela 2 agora ele vai se tornar um texto, ele não vai se tornar um objeto. Então eu coloco ele entre aspas, ó, vem aqui, entre aspas, até o colchete ali, ó. Observem que eu deixei até o colchete dentro dessa aspas. Vou colocar um E comercial agora sim, que eu quero concatenar dois textos, né? E aqui, ó, nesse renda padrão, tá vendo? Renda padrão aqui, eu seleciono ele inteiro e vou clicar aonde está aqui o meu índice selecionado, tá bom? Cliquei nele, vou colocar um E comercial e nesse último colchetes aqui, ele também tem que estar entre aspas, ó. Vou colocar entre aspas aqui o colchete, tá bom? E eu tenho que fechar essa função do indireto. Então eu fecho um parênteses ali, beleza? Então agora, pronto, ó. Renda padrão, ele vai aparecer aqui para mim. Agora, quando eu vier aqui e selecionar, por exemplo, preço base, ele vai aparecer o preço base. Se eu vier aqui agora e selecionar renda por frango, ele vai aparecer renda por frango. Então, pessoal, a gente conseguiu deixar de uma maneira automática aqui essa análise por colunas aqui através do ProcX. E se vocês, por exemplo, ó, agora eu vou dar uma dica bem rápida aqui. Digamos aqui, ó, que tenho participação total. Ela é percentual, mas aqui está aparecendo em valor monetário. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou criar uma coluna aqui. Peso médio eu vou colocar que é geral. Tá? Então eu vou colocar só um G. Participação eu vou colocar uma porcentagem. Mortalidade eu vou colocar porcentagem. Aqui eu vou colocar R cifrão. Aqui eu vou colocar G. Aqui eu vou colocar G. O checklist eu vou colocar porcentagem. Aqui eu vou colocar o cifrão, beleza. E aqui eu vou colocar G. O que foi isso, pessoal? Aqui nós vamos trabalhar agora com a formatação condicional. Com base no que a gente selecionar aqui, né? Ele vai aparecer a formatação certinha. Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui e vou fazer uma função de PROC-V agora. Vou procurar esse valor dentro dessa matriz na coluna 2, correspondência exata. Então quando for participação total, ele vai aparecer um percentual aqui. Agora eu vou selecionar a minha célula que eu quero colocar uma formatação condicional, tá bom? E nós vamos vir aqui em página inicial e formatar ela como uma nova regra. Vou deixar aqui para o ladinho. Vamos utilizar uma fórmula para determinar as células que vão ser formatadas. E a minha fórmula vai ser o seguinte: quando essa célula aqui for igual a porcentagem, tá vendo? Eu quero formatar esse número para porcentagem. Vou deixar aqui com 2 casas decimais e ok. Vamos ver aqui. Esqueci de colocar o porcentagem aqui entre aspas. Então olha só, quando ele transforma, contar em porcentagem aqui, participação, ele vai transformar em formato porcentagem. Peso médio, ele ainda está monetário. Vou vir aqui, página inicial, vou vir criar uma nova regra igual a gente fez. Então quando essa célula aqui for igual a G, eu quero que deixe na categoria normal, tá? Vou dar um Enter e agora qual que é o outro? É só isso mesmo, ó. Então, ó, participação ele vai ficar em porcentagem. Quando eu trazer mortalidade, porcentagem também. GPD ele vai deixar geral, tá? Quando eu trazer algum valor monetário, ele vai ficar como monetário. Beleza? Então, como que eu sabia disso aqui, pessoal? É porque fui eu que criei a minha base e eu sei que cada coluna aqui tem de formato, tá bom? Então, essa foi uma dica extra para nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi com muita satisfação que eu criei e elaborei essa aula, porque eu tenho certeza que vai contribuir muito no dia a dia de vocês no setor administrativo. Beleza? Então, fiquem ligados para mais dica, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Eu estou chegando a 4.000 inscritos no canal. Isso para mim é muito gratificante, porque é sinal que as pessoas estão se interessando cada vez mais na evolução profissional. E se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou, se você vai utilizar essas ferramentas, essas funções no dia a dia, curte aí esse vídeo, mande para seus amigos, deixe um comentário falando que eu utilizei essa função. E se vocês precisarem dessa base de dados para trabalhar, para fazer exemplo, coloque aqui também na descrição que eu envio para vocês. Coloque eu quero. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Até o próximo.